A Deus toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Mas eu quero trazer uma palavra hoje para a igreja. O texto se encontra em 2 Samuel, capítulo 8, versos 10, parte B até 14, que diz o seguinte: Jorão trouxe consigo vasos de prata, de ouro e de bronze, os quais o rei Davi consagrou ao Senhor, com a prata e o ouro que já havia consagrado de todas as nações que sujeitara. Da Síria, de Moabe, dos filhos de Amon, dos filisteus, de Amaleque, dos despojos de Hadadezer, filho de Reobe, rei de Zobá. Assim Davi aumentou a sua fama, quando, ao voltar de ferir os sírios, matou no vale do Sal 18.000 edomitas. Pôs guarnições em todo o Edom, e todos os edomitas ficaram por servos de Davi. O Senhor dava vitórias a Davi por onde quer que ia. Amados, o texto que a gente fala dentro do capítulo 8 de 2 Samuel, o texto, o capítulo tem um subtítulo, As Guerras de Davi. Nós conhecemos o que está registrado sobre Davi é que Davi nunca perdeu uma batalha. O Davi ele foi o rei que mais alargou as fronteiras de Israel, chegando mais próximo de tudo aquilo que Deus havia prometido para Israel em termos de posse da terra prometida. A palavra do Senhor nos diz no verso 6, as partes B, diz: o Senhor dava vitória a Davi por onde quer que ia. No 14 repete: o Senhor dava vitórias a Davi por onde quer que ia. Você pode até pensar que Deus ele faz acepção de pessoas, que ele privilegia algumas outras, mas eu não acredito nisso. Eu acredito que Deus é um Deus justo. Ele é um Deus que não faz diferença, que ele não faz acepção de pessoas. O que faz realmente o grande diferencial, o que canaliza o olhar de Deus para nós, as bênçãos de Deus para nós, o que direciona o olhar de Deus para nós, é a nossa disposição em servi-lo. O Davi, ele se empenhava em fazer a vontade de Deus, que é o que a gente deve fazer. E é o que a gente não tem feito. É realmente se empenhar. Não é que a palavra empenhar-se aqui significa se doar. Realmente se esforçar por fazer a vontade de Deus. Davi, ele não era um super-homem. Ele era um homem sujeito a fraquezas, também caiu em tentações, era um homem que tinha dúvidas, era um homem que tinha suas dificuldades pessoais, familiares, políticas, mas era um homem que ele se esforçava para andar na direção de Deus, para atender à vontade de Deus, na sua vida, estar mais próximo daquilo que Deus queria para a vida dele. Ele mesmo sendo um rei, mas nunca deixou que o orgulho entrasse no seu coração, achar que ele poderia ser um invencível. Na verdade, quando nós examinamos o Salmo, diz que Davi ele atribui as suas conquistas a Deus. Ele diz: é Deus que adestra as minhas mãos para a peleja, é Deus que fortalece as minhas pernas. Então ele dizia: é Deus. É Deus, é Deus e é Deus. Mesmo sendo um homem multimilionário, um homem muito popular, um homem de uma grande fama, mas ele atribuía tudo isso a Deus. E o texto nos fala no verso de número, aqui que a gente leu, que Davi, quando ele recebeu aquelas pratas o ouro, aqueles presentes do rei Jorão, diz a Bíblia que ele consagrou aquilo a Deus, ele levou aquilo para Jerusalém, e ele entregou, ele consagrou o produto daquelas vitórias, daquela fama, daqueles presentes,
Ele consagrou a Deus. Mas a pergunta que eu faço agora é: o que a gente tem consagrado a Deus daquilo que Ele nos tem dado? Daquilo que Ele nos tem, com que Ele nos tem abençoado? Será que ao menos estamos lembrando de Deus? Nas nossas conquistas, nas nossas vitórias? Ou então você fica questionando, mas também Deus nunca me dá vitória, Deus também nunca me abençoa. Nós nos colocamos aquele menino chorão que só quer receber. E quando recebe, simplesmente se esquece da pessoa que ele deu. Vai simplesmente usufruir daquilo e quando aquilo acabar, volta novamente para pedir. Davi, ele pedia a vitória a Deus, mas quando ele recebia o despojo, ele consagrava aquilo a Deus. Davi, ele se esforçava para nunca esquecer de Deus antes, durante e depois das vitórias. Nós temos um problema que depois que nós somos abençoados, nós esfriamos, nós paramos mais de orar, já conquistei, já fui curado, já o emprego já está na minha mão, eu agora posso descansar. Isso não é muito bom, porque a única vez que Davi descansou da guerra, ele vacilou e ele pecou. Ele recebeu ali uma grande lição. Irmãos, esse tempo não é tempo de descansar espiritualmente, não. É tempo de esforçar-se mais ainda por vitórias. Porque a terra está passando pelo vale da sombra da morte. O Salmo 23 fala disso. A terra está passando por um vale tenebroso. Os governos estão apreensivos, há incertezas, há muita dificuldade, não há acordos, é cada um pegando para si, cada qual querendo salvar a sua vida, cada qual querendo salvar a sua pele, é gente pagando mais para ter o produto. Então, falta paz, falta segurança, falta fé, falta realmente confiança nesse Deus verdadeiro. E Davi, a Bíblia diz que o Senhor dava vitórias a Davi para onde quer que ia. Eu sei que todos nós temos lutas. Nós enfrentamos lutas espirituais, provações, tentações, dificuldades financeiras, às vezes problemas de autoafirmação na fé, de convicção da fé que nós temos, certeza realmente para seguir a Cristo incondicionalmente. E Davi, ele decidiu seguir a Deus todo dia da sua vida. Até quando ele pecou, ele resolveu se arrepender, porque Davi, ele tinha uma coisa nele. Ele era humano todos os dias, em todo o tempo. Ele admitia, ele reconhecia que ele era pobre e necessitado de Deus. E Deus, ele sabia o que tinha no coração de Davi. Não havia falsidade no coração de Davi, não havia vaidade no coração de Davi. Que o Senhor Jesus, que é o nosso exemplo, que ele é maior do que Davi, maior do que Salomão, maior de qualquer outro que tenha existido, ele é o maior exemplo de humildade que devemos seguir. Ele é o que tem todo o poder e ele pode nos dar todas as vitórias contra todos os inimigos que enfrentamos ou que venhamos a enfrentar, como ele já era com Davi, dando vitória a Davi contra todos os seus inimigos, alargando as fronteiras de Israel pela mão de Davi. Que o Senhor Jesus seja o seu exemplo, seja o meu exemplo, seja o nosso exemplo de humildade, mesmo tendo todo o poder, e de buscar a Deus nesse tempo. Jesus, mesmo sendo Deus, mas ele de madrugada ele buscava o Senhor, pela manhã ele buscava ao Senhor. O Espírito Santo era sempre o guia do nosso Senhor. E hoje o Espírito Santo, ele quer ser o guia da igreja. Mesmo aí onde você está, ele quer lhe guiar, ele quer lhe ensinar, ele quer lhe dar vitória. Que você possa se fortalecer no Senhor.
receber a sua bênção aí onde você está. Que Deus lhe dê vitória e lhe abençoe em nome de Jesus. Amém. Que Deus seja com você nesses dias, hoje e sempre. Amém. Obrigado.